Joia. Então vamos lá. Galerinha, essa primeira aula eu comento um pouquinho do que é o Enem, como fazer a prova. Por quê? Porque tem nego que chega lá para fazer a prova e esquece de fazer a prova. Você já notou isso? O cara abre a prova e começa a chorar. Ele começa a reclamar, meu Deus, que prova eu estou fazendo aqui? Aí o cara não tem jeito, né? E o detalhe, são 3 minutos apenas, por questão. Por quê? Então, vamos tentar entender isso daí, para que a gente entenda como fazer a prova. Como fazer a prova é de suma importância. Por que é de suma importância como fazer a prova? Porque se você não souber fazer a prova, você está enrolado, você começa a perder tempo, vai chegar no final da prova, faltando 15 minutos lá, você ainda faltam 30 questões e não marcou nenhuma no cartão. Olha que tristeza. Ave Maria, dá vontade de pular mesmo do lugar lá, se matar e coisa parecida. Então, meu nome, Brandão, sou professor de física. Olha lá, outro já chorou já. Vou trabalhar com vocês com a física frente 1 na segunda-feira e na quinta-feira na frente 3. Então, na frente 1, cinemática e dinâmica, e hidrostática. E na quinta-feira a gente entra com a parte de eletricidade e magnetismo. Ok? Então, hoje, 29. Ano bissexto. 29 de fevereiro. Então, olha aqui. Você vai fazer uma prova com 4 horas e meia de duração. Beleza? Então, o que acontece? No primeiro dia eu tenho 90 questões, certo? Para você poder brincar aí. E num total de 4 horas e meia. 4 horas e meia são quantos minutos? Você lembra? Já é aula de física. 1 hora são quantos minutos? 60. Então dá, olha lá, 4 horas vezes 60 minutos, 240. Mais meia hora, soma com 30, então eu tenho 300 não, animal. 270 minutos para poder fazer a prova. Quando eu perguntei isso, exatamente esse é o detalhe, né? Então você tem 90 questões para fazer em 270 minutos. Minutos é um N monstro. E aqui, questões. Olha que legal. Uma questão, eu gastarei X minutos. Certo? Tranquilo? Pura matemática? Por isso que eu perguntei se você sabia fazer a regra de 3, não é? Então, fazendo o cruz credo, o que eu tenho? 90x igual a 270, x igual a 270, dividido por 90. Corta. Você tem 3 minutos para cada questão. Certo ou errado? Errado. Como é errado, senhor? Errado. Aqui, 3 minutos por questão, conta, primeiro, a leitura. Você tem que ler a questão. Depois, a interpretação. Se você for colocar 3 em cada um, aí acabou de lascar. No caso das exatas, o cálculo. Por último, a marcação no cartão de resposta. Cartão. Consegue visualizar que esses 3 minutos não é só para fazer a questão? Consegue visualizar isso? Então, o que acontece? Quando o aluno começa a desenvolver, ele aprende a decorar a fórmula. É ou não é? Porque física é desgraça porque tem um monte de fórmula para você decorar. É ou não é? Não é isso? Fala sério, vamos ser francos mesmo, não é? Essa disciplina com esse monte de fórmula, para quê? O aluno geralmente pergunta isso, né? Para que eu tenho que saber isso? Eu vou fazer geografia, eu vou fazer direito, para que eu tenho que fazer essa porcaria aqui? Para poder passar no vestibular que você quer. Simples assim.
E aí o aluno já acha a matemática difícil. Mistura a física, que tem muita fórmula, por isso que quando eu perguntei se você odeia física, você quase levantou os braços e as pernas. É ou não é? Eu odeio tudo isso. E a minha obrigação é tentar demonstrar para você que física não é tão difícil assim. Não vou fazer milagre, não. Eu vou só te demonstrar que tem algumas coisas mais fáceis para a gente poder trabalhar. Tem maneiras mais tranquilas para poder desenvolver. Por que tem maneiras mais tranquilas? Porque você tem que saber essas maneiras. 3 minutos para fazer tudo isso daqui, a coisa complica. Então, algumas questões exigem mais que 3 minutos. Exigem. Obrigatoriamente, eu tenho que ter algumas questões que eu resolvo com menos de 3 minutos. É uma questão lógica. Eu diminuo de um lado para aumentar do outro. Beleza? Então, a primeira coisa é como saber a física nessas questõezinhas aqui. Eu gosto sempre de comparar porque o aluno vicia com o UNB. E o UNB é um paraíso. O CESP, fazer as provas do CESP é muito bom. Por quê? Primeiro, você só faz aquilo que você sabe. Ou então você é maluco, sai chutando tudo e reza para Deus para ver se deu certo, né? Porque cada errado anula uma certa. Então o aluno já evita chutar. Isso significa que ele começa a escolher. Eu vou fazer só essa questão eu não vou, essa aqui eu vou trabalhar mais devagar. É ou não é assim? Isso é quando o nego vai fazer lá o paizinho lá, quando vai fazer o vestibular lá. Enem. Não dá tempo de ler, tu acha que dá tempo de escolher? Fala sério. Não dá, Não tem como. Aqui não tem essa. Essa aqui eu vou pular para fazer depois. Fazer depois quando? Em casa? Porque não tem outro lugar para fazer, meu irmão. Aqui é isso aqui e acabou. Então você tem que chegar na prova, pegar a primeira até a última e mandar bala. Pá, sem parar. Não dá tempo de ficar pulando e voltando. Ué, professor, e se eu tentar fazer e não conseguir? Unidunité? É ou não é? Salamé mingue? Não, mamãe mandou escolher essa daqui, joga, sei lá, borracha não pode, né? Nem moeda, não pode usar lá, joga a caneta para cima, se cair com a tampa é A, se cair no fundo é B, e vai eliminando, né? Você vai ter que escolher uma maneira de fazer isso daí. Nem pode perder tempo escolhendo a maneira de chutar. Mas lembra, para chutar é 1 em 5. Você tem 20% de chance de acertar. Vamos tentar entender isso daí. Você lembra o que é velocidade? Você lembra o que é velocidade? Vá! De vez em quando a gente tem que dar uns berrão aqui para nego não dormir aí, né? Que tá com a babana aí, arrego. O que é velocidade? Fala para mim. É o quê? Falaram aí. O que é? Fala. Massa vezes aceleração, não, aí é força. Velocidade. Lembra não o que é velocidade? Nada. Um carro andando a 80 quilômetros por hora. O que significa? Nada. Isso é velocidade. O que é? 80 quilômetros em 1 hora. Isso, espaço pelo tempo. Olha lá, velocidade é espaço pelo tempo. Legal. Olha lá, delta S sobre delta T. Como se não bastasse aquela fórmula, o cara também decora mais uma. Um tal de sorvete. Sentado sozinho vendo TV. Eu sabia. Tem alguma forma, o nego não sabe o que é, mas decora aquela porcaria. Então olha lá, o cara tá lá. Sentado sozinho vendo TV. Legal. Não gosta da matemática, a física é uma desgraça, e tu decora 2 fórmulas que é a mesma. Tu se odeia, né? Por isso que tu fala que a física é uma bosta, né? Você quer ver? O que é esse triângulozinho aqui na física? É chamado de variação. Variação, joia. E o que significa variação? Final menos inicial. Olha que legal que você faz na sua vida. Vou tirar isso aqui e vou colocar espaço final menos espaço inicial. Viu que joia? Ora, se eu posso fazer isso para o espaço, eu também posso fazer para o tempo. É ou não é? Fala que é, pelo amor de Deus. Isso. Então vai ser tempo final menos tempo inicial.
Ô, legal! Mas espera um pouquinho. Quando você bate o dedo no cronômetro para começar a marcar, não vale zero? É ou não é? O tempo inicial que você começa a marcar não é quando ele é zero? Então isso aqui vale zero. Olha o que você faz. Está dividindo. Passa para o outro lado, multiplicando. É ou não é? Está negativo. Passa para o outro lado. Aí tu decora duas fórmulas. Você se odeia mesmo, não é ou não é? Você já não gosta da matéria. A matemática é a desgraça da sua vida. E tu ainda fica decorando duas fórmulas. Para quê? Se elas são a mesma. E detalhe. 72,3% das fórmulas de física. Olha que legal. Regra de 3. Aí tu tem que se matar mesmo, não tem? Tu decora a mesma fórmula de duas maneiras diferentes, sendo que você podia fazer uma regra de 3. Tira uma dúvida para mim. O que significa um carro andar a 80 km por hora? É a velocidade dele. Mas o que significa isso? Que a cada hora ele anda quanto? 80. Em 2 horas. 160. Em meia hora. E alguém precisou usar a fórmula para isso? Não, né? Que desgraça, né? Para que tu decora a fórmula se, olha, não precisou nem usar a regra de 3, eu só olhei e já matei. Porque na realidade o que você fez? Você colocou que o cara anda 80 quilômetros em 1 hora. E aí eu pergunto, vamos lá, na matemática, em 2 horas e meia, quanto que ele anda? Pensa em dinheiro, que eu duvido tu errar. Em 2 horas não é 160? Em meia hora não é 40? Em 2 horas não é só somar os 160 com 40? Dá quanto, pelo amor de Deus? E você fica decorando fórmula. É isso mesmo? E a culpa é do professor. Eu também acho, porque o desgraçado não te ensinou a fazer assim. Foi ou não foi? Pega ele e atropela ele na rua, então. Mas olha lá, essa é a brincadeira. Ah, professor, mas é porque o senhor fez uma questão muito fácil aí, ó. Beleza, então vamos dificultar a questão. Porque toda vez que você mete fórmula, você gasta mais tempo. E você perde os 3 minutos. Notou que eu estou falando do Enem já dando a aula de física, para você ver. Então, olha só. Um carrinho sai da cidade A com uma velocidade de 80 km por hora em direção à cidade B. Joia? Se ele sai da cidade A às 10 horas da manhã, beleza? E chegou na cidade B às 12h30, eu pergunto, qual é a distância entre a cidade A e B? Qual a distância entre a cidade A e B? E por que você está olhando para mim se o exercício está lá? Tu acha que na hora da prova vai ter um professor lá? Faz isso, vai lá. Não vai, né? E aí, quantos quilômetros são? Não é o mesmo exercício escrito de forma diferente? Caraca, né? Tá vendo? O que acontece? O aluno olha a coisa e em vez de pensar na resposta, ele pensa no seguinte, para que eu tenho que saber essa merda? O que esse professor está falando? Parece aqueles desenhos animados, né? Que tem criança e adulto. Quando o adulto fala, o que aparece no cérebro do cara? Uau, 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 não é assim? Fica desse jeito. Homer Simpson ouvindo os outros falar. Então tá aí, ó. O mesmo exercício, eu só falei diferente. Mudou o quê? Nada. O cara sai às 10, chega às 12h30. Andou quantas horas? Com qual velocidade? Então esse é o primeiro erro que o aluno faz. Ele começa a reclamar ou começa a pensar que diabo de fórmula eu uso para fazer essa merda. Esse é o primeiro erro.
Ele, em vez de pensar no exercício e resolver, ele fica já. Qual a fórmula que eu uso aqui? O que esse cara... Ou seja, ele esqueceu de interpretar. Porque na hora que você interpreta, praticamente, e no mesmo instante, você já está fazendo o cálculo. E já está encontrando a resposta. Olha que legal. Está vendo? Então essa é a primeira maneira que você tem que tomar cuidado. Porque às vezes o aluno pega na prova lá, eu coloquei assim o aluno, lá vem ele com problema. O cara ensina 1 mais 1 é igual a 2, depois pergunta qual é a integral do seno da cateta do Parará e do sei lá. Né? O cara acha isso absurdo. Não é, essa é a brincadeira. Eu tenho que olhar para o exercício e conseguir visualizar o quê? Alguma coisa fácil. Quando é que eu vou fazer isso? Quando eu aprender a interpretar aquilo que eu aprendi. Quer dificultar a coisa? Qual é a resposta aqui, por favor? Mais alto, eu não ouvi. Isso, acabou, já fiz a resposta ali antes. 200 quilômetros, eu só escrevi de maneira diferente. Mas eu vou dificultar ainda o exercício agora. Vou criar outro. Saindo da cidade A a 80 quilômetros por hora, um cidadão vai em direção à cidade B, distante 720 quilômetros de A. E no mesmo instante que ele sai um carrinho da cidade B, em direção a A outra já nem prestou mais atenção no que eu falei, e já falou, ai meu Deus. Quando fala, ai meu Deus, ela já esqueceu o resto que eu falei aqui. Pode ter certeza disso. A 100 km por hora. Pergunto, quanto tempo leva para o carro A e B se encontrarem? Olha lá, o nego quase chorou aí. Olha lá, a outra fez cara feia, a outra já pediu, ai meu Deus. E ninguém ainda parou para só olhar e resolver. E é só isso que você precisa. Ora, o que eu falei para você? Regra de 3. E o que é velocidade? É o quanto o cara anda a cada intervalo de tempo. Primeiro detalhe, para A e B se encontrar, o que tem que acontecer? Eles têm que estar no mesmo lugar. Então os dois juntos vão ter que andar qual distância? Olha para mim não, capeta, olha para o cara. Os dois juntos vão ter que andar qual distância? Não é a distância que separa os dois? É ou não é? Mas espera um pouquinho. O carro A anda quanto? 80 a cada hora. O carro B anda quanto? Os dois juntos andam quanto a cada hora? Então, se a cada hora os dois juntos andam 180 quilômetros, quanto tempo gasta para eles andarem 720 quilômetros? Alguém precisou usar a fórmula? Não é só uma regra de 3? Mas eu vou te ensinar também para os tarados que adoram fórmula. A física na fórmula. Né? Então vamos lá. Vou apagar aqui para ficar do lado. Não sei, tem nego que vira para mim, eu dei uma aula igualzinho lá no SMU, e o aluno virou e falou assim, professor, o seu jeito é muito mais fácil mesmo. É muito mais rápido mesmo. Mas eu gosto da fórmula. Eu falei, o problema é seu. Agora, eu vou fazer o quê? É você que vai fazer a prova. Concorda? Então, fisicamente, para duas coisas se encontrarem, elas têm que estar no mesmo lugar. A posição do A tem que ser igual à posição do B. Mas como os dois têm velocidade constante, o que acontece? Eu vou usar a fórmula. Então, a posição inicial de A mais a velocidade de A vezes o tempo tem que ser igual à posição inicial de B mais a velocidade de B vezes o tempo. Joia? Eu, em vez de resolver, eu estou jogando as fórmulas. Ainda não comecei a resolver esta merda. É ou não é? Pode falar. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Qual a posição inicial de A? Olha para mim não. A está onde? 80 é a velocidade. Então, beleza. Então, eu vou colocar 0. O A vai ser 0. Tem qual velocidade? 80t. Igual. Agora começa a primeira chance de você errar. Qual a posição inicial de B? Porque se o A é 0, o B tem que estar onde? Em 720. Se você colocar 0 no B, você já errou a questão. Então, a primeira chance de você errar. Então, eu vou colocar 720 mais. Qual a velocidade de B?
Já errou. Por quê? O A é positivo e vai para lá. Se o B é positivo, ele pode ir para o lado contrário. Olha que merda. Então a velocidade de B vai ser 100. Mas positiva ou negativa? Tem que ser negativa porque está de sentido contrário. Segunda chance de errar. Eu também acho que a regra de 3 é melhor, mas vamos fazer a matemática. Mais vezes menos. Mais vezes menos. Vai para o outro lado? Mais. Então vai ser 100t mais 80t igual a 720. Joia. 100 mais 80? 180t igual a 720. T igual 720 dividido por 180. Corta, corta. 4 horas. Beleza? Quer o detalhe? Não é só fazer uma regra de 3? A fórmula é ou não é uma regra de 3? É. Mas você se odeia e prefere decorar a fórmula. Que lindo. Joia? Então, qual é a melhor maneira? Eu, num vestibular normal ou num concurso, como você que vai fazer a prova, eu falaria, não sei. Porque quem vai fazer a prova é você. Você tem que escolher a melhor maneira. Mas como no Enem a gente tem que contar os 3 minutos por questão, a partir de agora, você não tem opinião aqui. Isso aqui deixou de ser democracia. Decora a maneira que eu te ensinar. Por quê? Porque ela vai ser a mais rápida. Beleza? Só e se eu não entender, eu vou me virar do avesso. Ou eu vou pular daqui e me suicidar se você não aprender. Mas a gente vai fazer você aprender. Por quê? Porque é isso que me interessa. Que você entenda, que você resolva e que você faça a prova rápido. Porque eu não quero você aqui o ano que vem. Que isso, pessoal? Eu venho visitar. Vá visitar a sua mãezinha, a sua vovozinha, o seu pai. Aqui eu não quero você. Eu quero que você fale só assim, ó, lá pelo Facebook. Passei, otário. Aí eu vou fazer assim embaixo, curtir, beleza, tchau e benção. Porque é você entrando lá, nas melhores universidades, que você faz a nossa propaganda. Então, aprenda o jeito mais fácil e mais rápido. É esse. Ah, pessoal, tem dificuldade em calcular e... Beleza, vocês vão ter aula com o professor Pedrinho, que ele vai te ensinar a calcular. Pedrinho é um loirinho, né, do olho claro. Ele é aidético, ele tem uma ferida aqui no meio que não cura nunca, porque a AIDS dele não deixa. A AIDS é brincadeira, viu, cara? Mas a gente sempre fala mal. Mas o cara vai te ensinar a calcular. Ele vai te ensinar a resolver raiz quadrada e raiz cúbica de 1 a 1 milhão de cabeça. Por quê? Porque é essa equipe que vocês têm aqui. Aqui só tem nego gabaritado para você aprender. Então não discuta com o professor. O dia que você for discutir com o professor, você procura o Marcão, ou aquele cidadão que é filho dele, e fala assim, ó, aquele professor lá é fraco, para a gente mudar. Por quê? Porque você tem que sair daqui sabendo. Então, o primeiro acordo que eu faço com o meu aluno, só copia depois que entender. Beleza? Por quê? Porque senão você vai xingar minha mãe. Você vai chegar na sua casa, o que aquele filho do ego escreveu aqui? Olha que absurdo. Então, primeiro você vai entender, para depois você matar a questão. Dúvida? Tranquilo? De boa? Viu como é que é fácil desenvolver? Isso aqui equivale ao seu primeiro bimestre do seu primeiro ano do ensino médio. Você levou um bimestre para saber fazer isso aqui. Regra de 3. Tu acredita? Tem só um detalhezinho a mais, é o que a gente vai comprovar ali, porque o aluno às vezes ele erra. Se eu falar para você que existe um trem-bala, olha lá, trenzinho bala, dá licença que o trem é meu? Ora bolas, de 250 metros de comprimento, tranquilo? E ele vai ultrapassar uma ponte que tem 350 metros de comprimento. 1, 2,
3. Não está proporcional não, mas tudo bem. Olha lá, eu vou falar que isso aqui tem 350 metros de comprimento. Beleza? Tranquilo? Se eu falo para você que a velocidade desse trem é de 50 metros por segundo, é sim um trem bala, o bicho é violento. Quanto tempo ele leva para ultrapassar a ponte? Olha para mim não. Olha para lá, o exercício está lá. Quanto tempo o trem leva para ultrapassar a ponte? Vou marcar, hein? Estou marcando, hein? E aí? Não ouvi. Quanto? Muito bem. 12. Que desgraça, hein? Nossa, que triste. Material seu. Segura para mim só um segundo, por favor. Joia? Só um segundo. Cuidado para não cair aí. Eu vou colocar aqui, porque eu vou precisar para poder te demonstrar uma coisinha onde você errou. É seu? Seu? Aqui, ó. Vou pôr aqui. Obrigado. Aí eu vou pôr mais alto para poder filmar ali e vocês verem. Joia? Deixa eu ver aqui. Aí. Não precisa preocupar não, não cai. Você só precisa de 3 pontos para poder estar sustentável. Joia? Galera, olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Eu estou aqui, atrás da cadeira, e eu vou ultrapassar a cadeira. Beleza? Tranquilo? Todo mundo está olhando? Joia. Olha aqui, eu estou comprovando. Eu estou atrás da cadeira, ó, da minha mão para trás. Eu estou aqui, né? Pronto, beleza. Quando eu chegar aqui, eu pergunto, ultrapassei a cadeira? Por que não? Eu não andei a cadeira toda? Mas para ultrapassar, eu tenho que andar além do tamanho da cadeira, eu tenho que andar quem? O meu próprio tamanho. É ou não é? Conseguiu visualizar? Então eu pergunto, para o trem ultrapassar a ponte, ele só precisa andar 350 metros? Não. Ele tem que andar quanto? Quanto que ele tem que andar? Os 350 da ponte mais os 250? É ou não é? Então ele tem que andar quanto? Corrigiu o erro agora que vocês fizeram? Vocês calcularam somente em cima dos 350, não é? Por isso que achou 7? Então diz para mim agora aí, olha só. Vê se não é fácil. Se ele anda 50 metros a cada segundo, quanto tempo ele gasta para andar quanto? 600 metros. X igual a quanto? Ou, se você quiser fazer a conta completa, x igual a 600 dividido por 50, corta, corta. Resposta, 12 segundos. Moleza. Tranquilo. Conseguiu visualizar que, na hora que eu for ler o exercício, se eu conseguir fazer o esboço dele e anotar os dados, eu não vou precisar ler esse exercício mais? É ou não é? A partir disso daqui, eu consigo resolver. Então essa história de ler 2, 3 vezes é papo furado. Faz esse teste. Brigou com o namorado, vou estudar. Pronto, o nego só estuda assim, né? Então briga com o namorado, vai estudar. Pega uma prova, baixa lá a prova do Enem. Qualquer ano. Baixa uma prova de um dia. Olha para ela, marca no cronômetro e começa a ler. Só ler. Do início até o fim. Você não vai resolver nada. Só vou ler. Blá, 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 item A, blá, B, C, D, E. Segunda questão, só ler. Veja quanto tempo você gasta. Não dá tempo, galera, de você ler 2, 3 vezes a questão. Não dá tempo. E está copiando por... Vou jogar um apagador na sua cabeça. Vai para cá, depois você copia. Então, olha só. Essa é a vantagem. Se você leu e começa a fazer um esquema e não tem que ler de novo, eu já começo a ganhar tempo. Porque quando eu leio lá 2, 3 vezes, eu estou perdendo tempo. Às vezes, algumas questões não fala nada no enunciado. E o texto é desse tamanho. E você vai lê-la 2, 3 vezes, é a hora que você começa a perder tempo. Conseguiu visualizar? Beleza, tranquilo. Mas tem um detalhe importante. O tamanho do objeto.
ele pode ou não ser considerado. Como assim, professor? Olha só. Se eu pegar, eu vou tirar esse exemplo aqui, tá? Beleza? Para não apagar esse aqui e manter você com a teoria ali. Então, olha só. Se entre Brasília e São Paulo, presta bem atenção. Se entre Brasília e São Paulo, eu tenho uma distância de 1.180 quilômetros, um caminhão, melhor ainda, um bitrem, que é aquele grandão, né? 42 metros de comprimento. Tem uma velocidade de 100 quilômetros por hora. Quanto tempo ele gasta para fazer a viagem? Não precisa calcular, não. Pergunto, me interessa o tamanho dele? Me interessa o tamanho desse cara? Não. Por quê? Porque nessa distância toda, 42 metros, é um ponto. Toda vez que não me interessar o tamanho desse cara, o que eu faço? Ora, eu considero ele como sendo um corpo extenso ou considero ele um ponto material? Hã? Ponto material. Por que ponto material? O que diferencia um do outro? Exatamente o que fala. O que é um ponto em português? Ou na matemática? Você sabe o que é um ponto? Sabe? Na matemática. Ponto é o quê? Vou colocar aqui do lado de cá. Olha lá. Ponto. O que é um ponto na matemática? Você sabe? É alguma coisa, olha que nome bonito, adimensional. Legal. O que é alguma coisa adimensional? O A significa não. Então ele não tem dimensão. Opa, perdão. Adimensional. Então ele não tem dimensão. Ele não tem altura, não tem largura e não tem comprimento. Ele é um nada. E a física que é difícil. A matemática me diz que o ponto é nada, e esse nada, quando se junta, faz uma reta. Olha que desgraça. A reta não é um conjunto de pontos? Olha aí que bosta. Como é que pode? Se ele é um nada, como é que o conjunto dele é alguma coisa? Então essa é a matemática. Então, toda vez que o corpo é um ponto material, eu não vou considerar as suas dimensões. Então ele vai ser o quê? Adimensional. Beleza? Tranquilo? Agora, se ele é um corpo extenso, ele agora tem dimensão. Eu tenho que considerar o tamanho dele. Conseguiu visualizar? Exemplo, um caminhão de 42 metros na pista de Brasília, São Paulo. Ponto material ou corpo extenso? Ponto material. Melhor ainda, um mini carro, 1,20 m de comprimento, na pista de Brasília, São Paulo. Ponto material ou corpo extenso? Ponto material. Está vendo que não interessa o tamanho do cara? Quando a dimensão dele é insignificante, ele é um ponto material. Mas o menininho que estava no mini carro, ficou grogue tomando todinho. E aí ficou dando voltinha, indo daqui de Brasília para São Paulo, ele dava uns 360. 360. Puxa o freio de mão, gira, solta o freio de mão, gira. 360. Ah, então ele dava voltas na pista de Brasília, São Paulo. Corpo extenso ou ponto material? Corpo extenso ou ponto material? Não é o mesmo carrinho? É ou não é? Então vai ser o quê? Corpo extenso. Por que ele vai ser corpo extenso? Hã? Que vários pontos? Ah, devido à volta que ele deu. Como assim, professor, devido à volta? Uma pulga em cima da sua cama em relação ao universo.
Ponto material ou corpo extenso? Ponto material. Mas a pulga viu você chegando, ela, oba, almoço. E começa a dar cambalhota na cama. Ponto material ou corpo extenso? Corpo extenso. Por quê? Todo e qualquer corpo que consiga girar em torno de si mesmo, todo e qualquer corpo que consiga girar em torno de si mesmo, sempre será considerado um corpo extenso. Porque só consegue girar em torno de si mesmo se ele tiver o quê? Dimensão. Beleza? E aí não interessa o tamanho dele, seja a pulga, seja o carrinho, seja o caminhão, girou em torno dele mesmo, sempre vai ser o quê? Corpo extenso. Quer um exemplo bom de corpo extenso? Aí, ó, desculpa a piada para a mulherada. A mulher estacionando um carro. É ou não é um corpo extenso? Aqui não é desgraça, não é? Desculpa, não, mas eu falo brincando, mas a única vez que eu consegui pôr o carro na garagem certinho foi quando eu tirei a minha carteira de habilitação. O carro era a pedra ainda, mas funciona. Mas o resto eu nunca mais dei conta, mas é uma brincadeira. Agora, corpo extenso, olha lá, ó, um elefante numa loja de louça, de cristal. É ou não é um corpo extenso? Meu irmão, deixa ele dar uma rabada para um lado ou uma trombada para o outro para ver a desgraça que ele faz. Então, corpo extenso é quando a dimensão importa. Ponto material é quando não me interessa. Moleza? Tranquilo? De boa? Conseguiu ver que tem várias maneiras para fazer o exercício, mas a gente sempre tem que procurar a mais rápido, a mais fácil, para a gente poder ganhar tempo e jogar o tempo que sobrou para as outras questões. Consegue visualizar? Joia. Página 82, exercício 1. Vamos lá. Física 1. É o Enem, né? Então vamos lá. Página 82. O primeiro 1, tá? Porque tudo aí nessa página tá 1. Aí eu falei, eles já vão corrigir. No próximo já vem corrigido. E aí, vamos lá. Exercício número 1, página 82. Achou? Tranquilo? De boa? Vamos ver, deixa eu ver se eu dou conta de ler. Deixa virado para você. Você que tem que acompanhar. Então vamos lá. A respeito dos conceitos de ponto material e corpo extenso, analise a alternativa correta. Letra A. Um ponto material é um corpo de tamanho muito pequeno. Certo ou errado? É errado. O caminhão é pequenininho? Não é. Mas ele é considerado um ponto em determinado contexto. Quer ver um outro detalhe? Olha só. A Terra, sem considerar que ela faça rotação, a Terra em relação ao movimento de translação. Ou seja, a Terra dando volta no Sol. Ponto material ou corpo extenso? Ponto material. É só bilhões de vezes maior que a Terra, o caminho que ela faz. A Terra dando a volta no Sol. É um ponto material. Mas, normalmente, a Terra dando a volta no Sol. Ponto material ou corpo extenso? Por que corpo extenso? Porque enquanto ela dá uma volta em torno do Sol, ela gira 365 vezes em torno de si mesma. Viu que ela fez a rotação? A primeira ela só é ponto material porque eu falei o quê? Desconsiderando a rotação. Beleza? E agora, a Terra girando em torno do Sol. Tem que ser corpo extenso, porque para ela dar uma volta em torno do Sol, ela gira 365 vezes. Conseguiu acompanhar? E ela, desse tamanhozão, foi considerado o quê? Ponto material. Nosso Sol em relação à Via Láctea. Ponto material, é um pontozinho só. E olha o tamanhozão que é o bicho lá. Beleza? Então, ponto material é quando, olha lá, no contexto, a dimensão do objeto analisado não interfere. Mas, e se esse Sol fizer rotação? Aí não interessa mais o tamanho dele. Ele pode ser um micronésimo de um elétron. Que ele passa a ser o quê? Corpo extenso. Girou em torno de si mesmo, tem que ter dimensão, então passa a ser corpo extenso. B, o que diz? Um corpo extenso é um corpo de tamanho muito grande. Olha a pulga.
E não é corpo extenso quando dava cambalhota? Certo ou errado? Errado. Ponto material é um corpo de massa desprezível em comparação com a de um homem. Meu, se você me fala que ponto material tem massa desprezível, põe o caminhão nas costas, que eu quero ver. Beleza? Tá errado. Lembra, ele não tem dimensão, mas ainda tem o quê? Massa, ainda é um corpo, ocupa lugar no espaço. D. Ponto material é um corpo de tamanho e massa desprezível. Opa, massa pode ser desprezível? Então já está errado. Tranquilo? Só sobrou quem como resposta? Letra E, um abraço, tchau e benção. O que diz a letra E? Acabou. Todo corpo que gira em torno de si mesmo tem que ser o quê? Corpo extenso. Moleza? Tranquilo? Mas olha só, nós gastamos um tempo lendo, tá vendo? Então, o que você vai ter que fazer daqui para o final do ano? Daqui para outubro, que é a prova lá. Tem que ler, velho. Por quê? Primeiro, ao ler, você aumenta o seu vocabulário. Quanto mais você lê, mais rápido você lê. Então, você lê mais rápido, você aumenta o vocabulário, e aumentando o vocabulário, você, apaguei, professor burro, interpreta melhor. Então, a mulherada aí gosta de ler o quê? O que quiser, Alice, Brida, sei lá do quê, aquelas revistas lá de coisa. A machaiada aí, meu irmão, quer ler revista pornô? Leia, pelo amor de Deus, mas leia alguma coisa. Tem que ler, velho. Por quê? Para aumentar a velocidade, melhorar o vocabulário, melhorar a interpretação. Às vezes o cara sabe o conteúdo, mas ele não conseguiu entender o que estava escrito no texto. O cara comeu uma vírgula e aí começa a apanhar. Joia? Lê o 2 aí pra mim. Tô com a garganta doendo já, tanto falar. Manda. Vou fazer aqui, tá? Joia? Manda, pode ler. Pode. O que ela fez de errado? O que ela fez de errado? Leu feito um cavalo desembestado. Olha para mim, não olha para o textão. Voltou com qual velocidade? Ah, vai ter que ler de novo. Tá vendo a merda? Olha o tempo que você perde. Ela acabou de ler e vai ter que ler de novo. Por quê? Não anotou os dados. Olha o que ele diz. No exercício 2, o cara anda uma determinada distância a 40 km por hora. E depois volta a mesma distância a 60 km por hora. O que ele quer? A velocidade média. É isso que ele quer. Eu pergunto, eu sei a distância que ele percorreu? Não. Olha aí, ó. Tem hora que não tem para onde correr. Você vai ter que usar a fórmula. Exemplo, aqui. Olha que bosta. Eu acabei de falar que era só regra de 3, mas tem hora que você vai ter que usar a fórmula. Como? Olha para mim. Quem é velocidade? Espaço sobre o tempo. Então me ajuda. Se velocidade é o espaço sobre o tempo, qual é o espaço que ele percorre indo e vindo? Sei lá, não está anotado aí, ele não deu. Então se eu chamar x a ida, quanto que ele leva na volta? X também, não é? A distância não é o mesmo trajeto? Então eu posso falar que o espaço percorrido é o espaço da ida mais o espaço da volta? É ou não é? Beleza. E o tempo que ele gasta é o tempo de ida mais o tempo de volta? É ou não é? É. Grande coisa, professor. Não adiantou nada. Eu não sei nem a distância nem o tempo. E qual o problema? Aí o aluno fala aí, como é que eu vou fazer? Tá vendo? O cara deixa de fazer o exercício para começar a reclamar. Vai começar a chorar. Né? Então, não tenha medo de letrinha. Não tenha medo. A letrinha nunca te fez mal. Ela está ali escrita ali no papel. Não vai te fazer mal de jeito nenhum. Olha só. Se eu chamei x a ida, quanto que é a volta? X. Só, mas eu quero velocidade. E daí?
Vamos calcular. Velocidade é igual a x da ida mais x da volta. Aí, como é que eu vou... E o tempo que eu não tenho? Olha lá, e o cara começa a reclamar, começa a chorar e não faz a questão. Mas espera um pouquinho. Velocidade é espaço pelo tempo? Se está dividindo, passa multiplicando, eu posso falar que o tempo vezes a velocidade é o espaço? Pode ou não pode? Estava dividindo, passou multiplicando. Mas eu também posso falar que o tempo está multiplicando, passa dividindo. É o espaço pela velocidade. Pode ou não pode? Pode. Então eu vou falar que o tempo de ida é o espaço de ida sobre a velocidade de ida. Mais o espaço de volta sobre a velocidade de volta. É ou não é? Tá, pessoal, mas e daí nada? Eu só estou desenvolvendo. Eu só estou verificando o que eu posso fazer com isso aqui. Joia? Vou apagar o lado de cá, tá? Olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo. Por isso que eu falo que a gente tem que saber matemática. X mais x. 2x. Beleza? Tranquilo? Certinho? Mas quem é o espaço de ida? Qual foi a distância na ida? Não, distância. X. Sobre qual velocidade? 40. Mais, qual a distância da volta? X. Sobre qual velocidade? Aí, continua sendo... E daí, meu? Como é que eu faço divisão de fração? Opa, pera um pouquinho. Soma de fração. Como é que eu calculo? 1 sobre A mais 1 sobre B. O que eu faço? Tem aquela história de mínimo. É ou não é? Ah, mas olha só o detalhe. Por isso que você tem que se ligar. Qual é o mínimo entre 40 e 60? Vamos calcular? Não é assim? 40,60 dividido por 2 dá 20, dá 30. Por 2 dá 10, dá 30. Ou dá 15. Caramba, olha o tempo que tu tá gastando. Por 2 dá 5, dá 15. Por 3 dá 5, dá 5. Por 5 dá 1 e dá 1. E eu ainda vou ter que multiplicar essa porcariada toda? Olha o tempo que você gastou. Quem é 1 sobre A mais 1 sobre B? Então, pera aí um pouquinho. O mínimo aqui... 40 vezes 60. Que se dane o valor. É só multiplicar. E agora, o que eu faço? Divide para depois multiplicar. A vezes B. Se eu tirar o A, sobrou quem? Vezes 1. B. A vezes B. Se eu tirar o B, sobrou quem? Vezes 1. Opa, então pera aí um pouquinho. 40 vezes 60. Se eu tirar o 40, sobra quem? Vezes x. 40 vezes 60, se eu tirar o 60, sobra quem? Vezes x. Olha que legal. Conserva a primeira, não é divisão de fração? Multiplica pelo inverso da segunda. Quanto que é 60 mais 40? É isso? Espera aí um pouquinho. Só tem multiplicação e divisão? É ou não é? Se só tem multiplicação e divisão, esse x eu posso mandar embora. Pode ou não pode? Que legal. Copia não! Vai pra cá! Pode? Não é só cortar os zeros? Então a velocidade média será 2 vezes 6 vezes 4. Vezes 2. Mais fácil, mais rápido. A desgraça aí foi a matemática, né? Pode falar sério, não foi física não, foi. A ruim é a matemática, né? Mas matamos ou não matamos? Qual a resposta? E olha que explicando para vocês, a gente gastou 3 minutos e 20 segundos. Explicando, se você for fazer sozinho, você não gasta 1 minuto nisso daí. Se souber fazer multiplicação, né? E divisão, olha lá. Então, acabou o exercício. Essa é a brincadeira que você tem que procurar sempre.
o caminho mais fácil. Não é começar a roubar não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Você tem que seguir o caminho mais fácil, mas tem que ser honesto. Então essa é a brincadeira. Quanto menos tempo eu gasto no exercício, mais rápido eu faço e mais tempo sobra para eu resolver um exercício que mais difícil. E aí você começa a trabalhar isso daí. Enem não tem tempo de ficar reclamando da vida. Ai meu Deus, eu estou fazendo a prova aqui com maior dificuldade, o animal ali está resolvendo rapidinho. Tu vai perder tempo olhando para o lado? Fala sério, velho. Beleza? Outro. 3. Vou voltar para cá, tá? 1, 2, eu vou deixar só os exercícios aqui, o exemplo lá, o primeiro lá, porque me interessa. Joia? O que diz a questão 3? O que é sistema internacional? É o que ele falou. Sistema internacional de medidas. Então existe um padrão mundial. Qual que é o padrão mundial para comprimento? Metro. Para tempo? Segundo. Para temperatura? Kelvin. Então existe um padrão que à medida que vocês vão aprendendo o conteúdo, vocês vão ver isso daí. Velocidade não é comprimento pelo tempo? Então velocidade tem que ser quem? Metros por segundo. Como é que eu transformo metros por segundo? Sabia, olha lá. Divide ou multiplica por 3,6? Divide. Multiplica. Pois é. Nenhum nem outro. Porque isso aí você usa só quando tiver quilômetro por hora. Aqui é por minuto. Tá vendo o problema de decorar? Quando você decora, você esquece de pensar. Eu só decorei. Para transformar, sempre multiplico ou divido por 3,6. Da onde saiu o 3,6, pelo amor de Deus? Então vamos lá. 72 quilômetros por hora são quantos metros por segundo? Depois a gente vai fazer o exercício, tá? Vou parar aqui. Aqui é um exemplo só, para você entender de onde vem. Depois a gente faz aquilo ali. 1 quilômetro são quantos metros? 1 quilômetro são 1000 metros. Então, quilômetro por hora, eu multiplico por 1000. Olha que legal. Vou pegar os 72 e multiplicar por 1000. Mas eu pergunto, 1 hora são quantos segundos? Quanto? 60? Ora, 1 hora são 60 minutos, 1 minuto 60 segundos. 1 hora, 60 vezes 60, 3.600 segundos. De quilômetro por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Por quê? Entendeu agora de onde veio o 3,6? Então, para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, eu divido por 3,6. E o contrário? Ora, se daqui para lá eu vou dividir, de lá para cá eu vou fazer o quê? Multiplicar por 3,6. Mas para que você vai decorar isso? É só fazer isso. Ó. É só fazer uma regra de 3. Você quer ver? Se eu quero unidades do SI, o que o cara fez? Agora eu vou continuar o exercício. Olha lá. O que o cara fez? Andou 6 quilômetros em quanto tempo? 20 minutos. Só que eu quero a velocidade dele em unidades do SI, que é quem? Metros por segundo. Ou seja, quantos metros esse cara anda em 1 segundo? Acabou o exercício. Como assim acabou, pessoal? Acabou. Inclusive a aula. Não é só igualar as unidades? É ou não é? Como é que eu transformo quilômetro em metro? Quilômetro em metro. 1 quilômetro são quantos metros? Quilômetro por hora que eu divido aí, ó. Tá decorando, tá vendo? Aí decorou o negócio e não sabe mais pensar. 1 quilômetro, quantos metros?
1.000. 6 quilômetros são quantos metros? 6.000. Então a minha regra de 3 vão ficar 6.000 metros. 1 minuto são quantos segundos? 60. 20 minutos são quantos segundos? Não é só multiplicar por 60? Então, 20 vezes 60 vão me dar tantos segundos. Não é metros por segundo? Quando eu achar a quantidade de metros, eu já não tenho a resposta do exercício? Acabou. Ah, detalhe. A regra de 3 é só fazer o cruz credo e aí você calcula. Não me imite. Eu adoro sair cortando tudo aí. Por quê? Porque se você não tiver costume de fazer isso, você vai errar. Joia? Ó, o 6. Corta com 6, sobra 10. 6 quilômetros em 20 minutos deu quanto? X igual 10. X igual a 5 metros por segundo. Dúvida? Beleza? Tranquilo? Tem essa resposta? Tem ou não tem? Foi um prazer desgraçado dar aula para vocês. Até quinta, senhores. Tudo de bom. Beleza? Alguma dúvida?